Muito boa noite, meu caro e minha cara. O objetivo do vídeo de hoje é falar um pouco sobre a importância em mudar a estratégia quando ela não está sendo eficaz e eficiente, né? Não adianta, apesar do resultado de não sucesso, você persistir e manter uma estratégia previamente definida que você vai acabar alcançando o mesmo resultado, né? Então, qual que é a importância em você fazer essa identificação de saber o momento certo em refazer a sua estratégia? E aqui eu compartilho também uma situação pessoal em que quando eu fui para a Feira do Mineirão vender água, né? No primeiro dia que eu fui na Feira do Mineirão vender água com a atual minha esposa que ficava ali aguardando a caixa de isopor para mim, nós escolhemos um ponto ali bem na entrada da feira, do lado de fora, porque obviamente vendedor ambulante na feira não é permitido, e colocamos a caixa de isopor no chão, pegamos gelo, colocamos produtos primeiro, né? Depois colocamos gelo e ficamos ali aguardando. E a gente chegou na Feira do Mineirão por volta de 8 horas da manhã, e era 10 horas da manhã e não tinha vendido nada, não tinha vendido zero, nenhuma água, nada, nenhum suco, nada. Falei, gente, já deu. Tem que fazer alguma coisa. Eu sou uma pessoa extremamente impaciente e também eu tava morrendo de vergonha de voltar com aquilo tudo para casa e falar, pô pai, não vendi nada, tá aqui tudo de volta. Falei, não é possível, não tem alguma coisa errada. E eu fui e peguei 2 copos de suco, né, tropical na mão e enfim, entrei na feira. Falei, pô, vou ali na feira, vou começar ali a falar, vou começar ali a gritar que eu tô vendendo suco e vou vender. Para minha surpresa, na hora que eu subi, eu andei cerca de 100 metros e vendi os 2 sucos. Eu falei, opa, tem alguma coisa diferente. O negócio é aqui, o lugar que eu tô não vendo nada, mas aqui eu consigo vender. E pô, eu comecei a indo e voltando, eu não tinha uma caixa de isopor menor, eu tava com uma caixa de 100 litros, né, que tava no chão. Eu te falei, vai ter que ser na mão mesmo. Então eu peguei aqueles produtos na mão e comecei a direcionar para dentro da feira e comecei a vender, comecei a gritar, comecei a andar, e são várias faixas ali de carro, né, eram mais ou menos umas 10 linhas de veículos ali que você tinha, as linhas eram extensas, né, porque era uma quantidade de veículos muito grande, e comecei a vender, e para minha surpresa, na hora que deu meio-dia, eu já tinha vendido toda a água e todo o suco. Falei, gente, como é que pode, né? Eu tava ali até 10 horas angustiado, não tinha vendido nada, e de repente, 2 horas depois, eu consegui vender tudo, né? O que mudou, né? Qual que é a ação, né, que eu tive que tomar ali para me sair daquele cenário, que senão eu estaria lá, se bobear até hoje, não tinha vendido nada, porque eu tava totalmente equivocado no meu posicionamento, na minha estratégia inicial. Qual que é o aprendizado, né? Primeiro, eu descobri que os maiores potenciais clientes que já sabiam que estava lá dentro, mas eles eram os vendedores de veículos. E os vendedores de veículos, obviamente, eles estão interessados primeiramente em vender o veículo. Então eles não vão deixar o veículo para ir comprar alguma bebida ou fazer alguma coisa de comida, porque eles precisam vender o veículo. E tem esse principal interesse. E nesse empreitada, eles não poderiam se deslocar. Então eu enxerguei que esse mercado eu poderia atender de maneira mais prática se eu fosse até eles e conseguisse vender. Então esse foi um grande trunfo, que eu consegui ir até eles e vender. O segundo trunfo é o seguinte: a fiscalização ela era muito pesada em quem vendia cerveja, porque a cerveja era um concorrente direto com as barracas e era um item que tem um volume de venda grande, né? Ou seja, existia uma concorrência maior. Então, quando o fiscal às vezes me parava e me perguntava, depois que eu, nas outras vezes que eu coloquei uma caixa de isopor menor para poder chegar mais próximo ali, né, dos clientes com isopor e não ficar esquentando na mão igual o primeiro dia, eles perguntavam o que era, falava que era suco, mostrava suco com água mineral, eles simplesmente deixavam eu seguir ali meu caminho. E isso era um trunfo muito grande, porque a margem da cerveja, muitas das vezes, ela é muito grande, né? Você tem uma margem gigante ali envolvida em relação, por exemplo, à água ou propriamente dita ao suco. E as margens também são altas, mas a da cerveja é maior. Então essa estratégia de também se limitar àquele escopo ali de água e suco, e obviamente, gente, foi uma escolha aleatória, porque esses 2 produtos eu tinha em casa, que meu pai vendia, revendia, então eu já tinha eles ali, já tinha uma matéria-prima que eu comprava a preço de custo e eu conseguiria revender. Então, assim, também não foi uma coisa totalmente escolhida, né? Mas eu consegui mostrar e consegui vender de uma maneira assertiva um produto em um local que eu jamais conseguiria imaginar ser possível, né?
E a gente faz uma reflexão na vida, é o seguinte, muitas das vezes a gente se depara numa situação que a gente fica aguardando, né? A gente fica, às vezes fica sentado, ou às vezes a gente fica fazendo alguma coisa, mas a gente fica ali esperando alguém nos enxergar, alguma coisa mudar na nossa vida, alguma coisa acontecer em benefício para nós conseguirmos nos desenvolver, para nós conseguirmos apresentar o nosso trabalho, e esse dia nunca chega, esse dia nunca aparece. Será que a gente não está errado? Será que nós não deveríamos ir atrás e levantar ali daquela cadeira, ir onde que as pessoas se encontram e mostrar, falar, esse aqui é o meu trabalho, eu estou aqui fazendo o que eu gosto, isso aqui é o que eu entrego, e eu dou valor a isso que eu faço. Talvez nós conseguíssemos fazer muito mais diferença com essa atitude do que simplesmente, por mais competente, por maior que seja o nosso currículo, se nós ficarmos aguardando, sentados, alguma coisa de bom acontecer. Se você quer crescer, se você quer se desenvolver, se você quer ser feliz, então vá atrás do que você quer. Não adianta lamentar, não adianta reclamar, não adianta colocar a culpa nos outros. A responsabilidade é sua. Vá atrás do que você quer, vá atrás do seu sonho, mas vai com toda a força do mundo. Vá atrás do que você quer, que com certeza você vai alcançar. Nessa vida, o preço que a vida paga é o que a gente pede. Vamos com tudo, pessoal. Um forte abraço, boa semana a todos.